Bem-vindo a todos, muito bem-vindos a mais esse capítulo de Química no Enem. E hoje a gente vai trabalhar com um tópico bem recorrente. A gente veio nas últimas aulas te preparando para você chegar nesse ponto e saber trabalhar com interações intermoleculares. As relações entre moléculas, entre substâncias. E essas interações entre substâncias são importantes? Muitas, muito importantes. Por quê? Porque vai te dar noção da quantidade do ponto de fusão e ponto de ebulição, vai te dar a diferença de ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias e vai te dar a noção se uma substância pode ser solúvel na outra. Ah, professor, mas você me disse na aula passada que polar dissolve polar. Legal. Mas a gente pode identificar um nível de interação entre substâncias polares e perceber se eu tenho um solvente que vai ser mais forte para um determinado tipo de substância do que em outro. Você me pergunta, como assim? E eu vou te mostrar. Olha só. Você já ouviu falar no etanol? No etanol? Cara, o etanol é essa substância. CH3, CH2, OH. O etanol tem um comportamento muito bacana. Ele tem uma parte que é feita de carbono e hidrogênio. Esse pedacinho aqui que é de carbono e hidrogênio. Esse pedacinho aqui de carbono e hidrogênio é um pedaço onde a diferença de eletronegatividade entre as suas ligações é tão baixa que, basicamente, a gente não tem um momento dipolar considerável. Então, a gente vai considerar que esse momento dipolar, ou seja, as forças que atuam nesse pedaço da substância, vão ser iguais a zero. Se as forças da substância que atuam ali são iguais a zero, esse pedacinho aqui é um pedaço apolar. Beleza? Agora, em contrapartida, essa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio na parte da hidroxila é uma diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio muito grande, onde o oxigênio é muito eletronegativo. Ele vai puxar o elétron dessa ligação, porque isso aqui é aqui, ó, OH. Aqui tem a cadeia carbônica, radical alquila. OH. O que vai acontecer aqui nesse pedacinho? Olha só. Quem é mais eletronegativo? É o oxigênio. Como eu sei, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Eletronegatividade aumenta para cá. Eletronegatividade, tendência em receber elétrons. Então, esse par eletrônico vai ficar mais tempo rodando na eletrosfera do oxigênio, efeito indutivo negativo, efeito indutivo positivo. Ligação covalente polar. Como a diferença aqui é do oxigênio para o hidrogênio, não dá para desprezar a diferença de eletronegatividade. Existe um momento dipolar aqui considerável. Então, este pedaço aqui, porque vai ter um efeito indutivo negativo aqui, um efeito indutivo positivo aqui na hidroxila, vai ser um pedaço dessa substância polar. E aí você me pergunta, professor, como é que eu vou classificar esta substância? Essa substância é polar ou apolar? Bem antigamente, na minha época de ensino médio, então você coloca aí mais de 20 anos, isso aqui era chamado de uma substância bipolar.
Atualmente não tem mais essa classificação. Atualmente a gente vai classificar o seguinte, tá? Tem um pedaço polar e um pedaço apolar. Quem é que predomina? A parte que não tem carga, ou seja, que não sofre influência de campos elétricos, ou a parte que tem carga, que vai sofrer influência de campos elétricos? O que você acha? Se quiser, pode dizer aí para mim no chat. Qual é a parte que vai predominar, que vai mandar na substância? Muito bem. A parte o quê? Polar. Porque é a parte que tem carga, que pode atrair e ser atraída. Legal? Então, toda vez que você encontrar uma substância e essa substância tiver essas duas conformações, tanto polar quanto apolar, o que vai mandar na substância? A parte polar. Então, essa substância, o etanol, é uma substância polar. Porém, o que eu te disse? Que igual dissolve igual. Igual dissolve igual? É, igual dissolve igual. Eu estou te dizendo que polar dissolve polar e que apolar dissolve apolar. Vou te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar que o álcool, que é o etanol, tem álcool na gasolina? Já ouviu falar isso? Já ouviu falar que existe álcool na gasolina. Você já ouviu falar... Deixa eu aumentar o volume aqui. Você já ouviu falar que existe que a água dissolve álcool? Já. Porque isso é uma verdade. Porque a gasolina, gente, vem do petróleo. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, é apolar. Então, olha só que legal. O etanol, ele dissolve na gasolina, mas o etanol também dissolve na água. Ele dissolve nos dois. Só que a pergunta agora que eu vou fazer para você, é o seguinte: ele vai dissolver melhor aonde? Na gasolina ou na água? Na gasolina ou na água? Por que ele dissolve na gasolina? Porque a gasolina é apolar. E igual dissolve igual. Por que ele dissolve na água? Porque a água é polar. Igual dissolve igual. Aonde que ele vai dissolver melhor? O etanol dissolve melhor na água. Por que ele vai dissolver melhor na água? Porque é o seguinte, pensa. Aqui eu não tenho cargas. Pensa um negócio sem carga se atraindo. Pensa num negócio sem carga interagindo. É um negócio xoxo, sem vontade, sem força. Concorda comigo? É tipo, eu passeando com quem eu não estou afim.
Agora aqui, eu tenho carga e eu vou passear com a minha namorada. Rapaz, eu com a minha namorada, eu tenho que ter uma interação. Tem que ter um pega. Tem que ter alguma interação. Tem que ter alguma carga. Tem que ter alguma atração forte. Alguma coisa. Então, aqui, gente, onde tem uma atração, onde tem uma interação, legal? Vai ser uma coisa muito mais forte. E se é forte, é melhor do que um passeio momentâneo. Porque se não tem cargas, é simplesmente um passeio a mais, onde eu não estou nem aí, porque eu não tenho carga, ele também. Ah, vamos passear? Ah, vamos. Ué, tanto faz eu ficar em casa ou passear. Legal? Não tem força, não tem atração, não tem interação. Tá certo? Se não tem interação forte, cara, qualquer paixão me diverte. Então, olha só, vai rolar. Mas não é uma coisa que dure para sempre. Não é uma coisa que dure. Tudo bem? E aqui? Não quer dizer que vai durar para sempre, porque que seja eterno enquanto dure. Mas vai ter uma pegada. Essa pegada que rola aqui, que tem aqui, essa interação intermolecular que tem aqui, vai ser chamada de ligação de hidrogênio. Que é uma interação forte. Que é uma interação forte. Enquanto que aqui é uma interação momentânea, certo? Vai ser chamado de dipolo momentâneo. Que é uma interação fraca. Então, aonde que vai o etanol dissolver melhor? O etanol dissolve melhor na água. O etanol dissolve melhor na água. Então, se eu quiser fazer um teste da porcentagem de álcool que eu tenho na gasolina, como é que a gente faz? Alguém tem ideia? Se eu quiser fazer um teste da porcentagem de álcool na gasolina, primeiro de tudo, para que eu tenho o álcool na gasolina? Antigamente, na gasolina, como detonante é aquela substância que na hora que eu vou jogar o combustível no pistão do carro, o pistão do carro vai comprimir o combustível para rolar a combustão. A vela do carro solta aquela centelha para rolar a explosão. Então, olha aqui o que vai acontecer. A centelha vai botar fogo no combustível e tem o detonante do combustível. Quem era o detonante? O detonante era o chumbo tetra CH2 CH3 etila. Botando fogo no chumbo tetraetila, rolava a explosão, paf! E, consequentemente, a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos de 5 carbonos até 8 carbonos, compostos formado por cadeias de 5 carbonos até compostos com cadeias de 8 carbonos, pegava fogo, explodia e a energia química da combustão virava energia mecânica que movimentava o pistão do carro e o carro andava. Legal. Só que daí o que acontecia? Eu liberava no meio ambiente chumbo.
O Brasil, final da década de 70, início de 80, com muito excesso de produção de álcool, porque o preço do açúcar caiu. O álcool da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar entra na usina, ela pode seguir dois caminhos. Ou vira açúcar, ou vai virar o quê? Álcool. Tudo bem? Ou vira açúcar, ou vira álcool. Como o açúcar caiu de preço no mercado internacional, virou álcool. Virou álcool de beber, porque o etanol também é o mesmo álcool que bebe, e sobrou, dava álcool para toda a população beber. Então vamos jogar álcool na gasolina, porque esse álcool tem esse papel do detonante, da explosão do motor do carro. Tá certo? Da explosão do motor do carro. Tá? E aí o que aconteceu? Substituiu, na década de 80, o Brasil foi o primeiro país que substituiu o chumbo tetretila, que era o cara que causa poluição ambiental, porque tem o excesso de chumbo, libera chumbo pelo álcool. E o álcool faz o mesmo papel do chumbo tetretila. Só que, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a gente tem uma porcentagem máxima que a gente pode ter de álcool no combustível, gasolina, para ter esse papel. É algo em torno de 20 a 22%. Só que existem postos de gasolina que colocam o quê? Colocam 30% de álcool na gasolina, 40% de álcool na gasolina, 50% de álcool na gasolina e vendem isso para o consumidor, que somos nós, que temos carros que andam tanto a álcool quanto a gasolina, a preço de gasolina. Ou seja, eu estou vendendo álcool a preço de gasolina. Isso é errado. Para controlar essa situação, a gente faz um teste, e é um teste simples. Qual teste você iria propor? É um teste fácil de solubilidade. Um teste fácil de solubilidade. Por quê? Porque o álcool dissolve melhor aonde? Na água. Vamos dar uma olhada nesse teste? Vamos dar uma olhada nesse teste? Vamos lá? Você entendeu esse pedaço aqui? Então vamos. Sim, mãe. Sim. Então vamos lá. Eu quero saber se o poço está me passando para trás. Show. Eu vou pegar na minha proveta. ...500 ml, então, de gasolina mais álcool. Fui lá na boca da bomba e peguei essa mistura, que é a mistura que tem. Eu quero determinar qual é a porcentagem de álcool. Está dissolvido? Tá. A parte apolar do álcool está dissolvido na gasolina, que é a apolar. Só que o álcool prefere ficar dissolvido em quem, meu povo? Na água. Então tá fácil. Eu vou vir aqui e vou colocar água. Só que eu vou colocar água com sal. NaCl, sal de cozinha. Por que água com sal? Porque aqui eu tenho uma mistura muito polar. Eu aumentei, inclusive, a polaridade, que vai me ajudar a extração do álcool. Então, olha só. No fim da história,
eu vou ter aqui, eu vou colocar, ó, 500 ml de água com sal. Vou completar meu volume com 1 litro. Só que eu percebo que na hora que eu misturo, eu vou ficar com 600 ml de fase aquosa. Certo? Quem vai ser essa fase aquosa? Água e álcool. Água com sal e álcool. E eu vou ficar com 400 ml de gasolina. Vou ficar com 400 ml de gasolina. Então é o seguinte, vou lá na bomba, pego 500 ml de gasolina, que já tem álcool, jogo água, que tem um pouquinho de sal dissolvido, que é para aumentar a polaridade, jogo a água, saculejo o frasco inteiro, para ter aquele contato da gasolina e da água, deixo em repouso, aí você vai ver que a água, que é mais densa, vai para o fundo. Então, a fase aquosa vai para o fundo do frasco e a gasolina, que é menos densa, vai para cima. Quanto que vai para o fundo? Cara, você vê que 600 ml de fase aquosa. Espera aí, mas você jogou 500 ml de água. Então, você jogou 500 ml de água. Por que ficou 600 ml? Porque 100 ml vão ser somente de álcool. Estão acompanhando o raciocínio? 100 ml vão ser só de álcool. Perfeito? 100 ml de álcool. Os outros 400 é a gasolina pura. E aí eu te pergunto, qual é a porcentagem de álcool na gasolina? Você vem e faz a conta. Vamos fazer essa conta? Ó, 500 ml de gasolina. No início, é o nosso 100%, que é essa gasolina mais alta. Só que dentro dessa gasolina, você tem o quê? 100 ml de álcool. Você vai ter X%. Quantos por cento de álcool você tem na gasolina, então? Conta para mim. Conta para mim. 20% de álcool nessa amostra inicial de gasolina. Gente, esse posto está me enganando? Não, porque a legislação fala que, no máximo, eu posso ter entre 20% a 22% de álcool na gasolina. Então, está dentro da conformidade. Ok? E eu estou trabalhando aqui com o quê? Com solubilidade, com força de interação. Agora, professor, está fácil. Eu já entendi, então, que apolar com apolar tem um tipo de interação e polar com polar tem outro tipo de interação. Que polar com polar interage mais forte, né? Porque é aquela coisa, eu tenho carga, o outro também, então a gente vai interagir. Como é essa interação? O que vai acontecer para essa interação? É isso que a gente vai ver agora. Meus amores, uma vez eu peguei para fazer isso de forma prática e peguei no Guará. Peguei de um posto aqui no Guará um
um meio litro de gasolina para fazer. Rapaz, deu 30% de álcool na gasolina. Absurdamente. Repetimos o ensaio mais 3 vezes. 30% de álcool na gasolina. Absurdo. Absurdo. E a gente comprando. E outra, você podia saber, tinha certeza que podia ter alguma coisa? Não tinha certeza, mas aí você podia entender por que o preço desse posto onde eu comprei estava mais baixo do que todos os outros do Guará. Era aquelas promoções. Por quê? Porque estava vendendo álcool no lugar da gasolina. Alguma dúvida nesse teste? Vira e mexe, esse teste cai em processos seletivos. Beleza? Vira e mexe, esse teste cai em processos seletivos. Vamos embora. Vamos lá, então. Professor, Oi, amor. A aluna não entendeu. Explica para ela de novo. Vamos. Eu não tinha visto, Luna. Luna, fala para mim. Você entendeu o que a gente pegou aqui, ó? Fui lá no posto, peguei a provetinha e peguei 500 ml. Foi confusão, professor. Ela mandou errado. Não, foi tudo de boa? Legal. Show. Então vamos seguir. Vamos agora ver como é que a gente caracteriza essas interações intermoleculares. Tudo bem? Como a gente caracteriza essas interações intermoleculares. Vamos lá. Eu tenho aqui uma molécula de H2. Substância simples. Toda substância simples vai ser o quê? Polar ou apolar? Apolar. Apolar. Então, ela não vai ter polos definidos, positivos e negativos. Se eu for fazer aqui, ó, H com H, não existe diferença no adensamento eletrônico ao redor. Ficou feio. Eu não sei desenhar, mas ficar feio não precisa. Não existe diferença no adensamento eletrônico da nuvem ao redor dos núcleos, dos hidrogênios. Ó. Legal? Não vai existir diferença de adensamento eletrônico. Tudo bem? Vão ser 2 núcleos rodeados por elétrons. Então, muitas vezes eu posso representar isso aqui assim, ó, com vários positivos e os negativos, porque eu não tenho diferença. Legal? Eu vou estar aí com isso aí, com essa nuvem distribuída. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Distribuídos ao redor. Oxe, complô. As cargas vão estar bem distribuídas. Pronto. Vão estar bem distribuídas. Eu não tenho polos positivos e negativos. Agora pensa. Eu tenho 2 desses. Eu tenho um H2 aqui e outro H2 aqui. Apolar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho outro apolar.
Gente, como é que esse cara que não tem momento dipolar igual a zero e momento dipolar igual a zero, não sofre influência de campos elétricos, podem se atrair, ficarem juntos, um interagir com o outro? Não pode. Não pode. Principalmente se eles estão afastados. Agora, se eu aproximo os dois, se eu faço uma aproximação entre os dois, cara, se eu faço uma aproximação entre os dois, vai rolar o seguinte: as cargas negativas dessa substância vão começar a atrair as cargas positivas da outra. 1, 2, 3, 4, 5. Vão começar a atrair as cargas positivas da outra. E vão começar a repelir as cargas positivas da outra. E vão começar a repelir as negativas. Ou seja, o simples fato de rolar uma aproximação entre duas substâncias apolares, o simples fato de rolar uma aproximação entre duas cargas apolares, deixa eu colocar aqui, ó, H2 apolar, o momento é igual a zero. A distribuição das cargas ao redor não mostra que eu tenho distribuição de cargas homogêneas. Então, olha aqui o exemplo. Exemplo 1. Eu tenho a substância 1, momento dipolar igual a zero, momento dipolar igual a zero, substância apolar, substância apolar. Eu não tenho a atração. E o que vai acontecer? Rapaz, momento apolar igual a zero. O que vai acontecer? Na hora que eu aproximo, vai começar a ter uma indução de cargas. O positivo de um vai atrair o negativo de outro. E vai repelir a carga igual. Repara que aqui, agora, eu montei um dipolo. Porque aqui eu tenho um lado negativo e um lado positivo. Aqui eu também montei um dipolo. Negativo e positivo. Mas esse dipolo só rola quando elas estão o quê? Essas substâncias estão o quê? Próximas. Se eu afastar essas substâncias, o que vai acontecer? Eu continuo com esse dipolo? O que você acha? Eu continuo com esse dipolo? Diz para mim. Sim ou não? Não escutei. Eu não continuo com esse dipolo. Esse dipolo só acontece quando essas substâncias estão próximas. Só acontece nesse momento. Aí sim vai rolar uma atração entre as substâncias. Uma interação entre a substância 1 e a substância 2. Vai rolar uma interação entre a substância 1 e a substância 2. Essa interação entre essas substâncias é chamada de dipolo momentâneo. Dipolo momentâneo. Por que momentâneo?
porque só rola no momento em que as substâncias apolares estão juntas. E é uma interação muito forte, nem a pau, Juvenal, parafraseando a propaganda do presunto Sadia. Nem a pau, Juvenal. Por que não? Porque, bicho, se eu separar essas substâncias, elas voltam para o seu estado normal, onde o momento dipolar é igual a zero e as cargas estão bem distribuídas. O seu momento dipolar é igual a zero e as cargas estão distribuídas. Aí não rola mais a interação. Legal? É chamado de dipolo momentâneo. Ou também pode ser chamado de dipolo induzido. Por que dipolo induzido? Porque quando a gente aproxima, a gente induz a formação dos dipolos. Quando a gente aproxima as substâncias, rola a formação do dipolo. Tá bom? Quando a gente aproxima, rola a formação do dipolo. Fechou. Qualquer agitação que eu colocar aqui, ou seja, se eu aumentar um pouquinho a temperatura, essas moléculas se agitam e, ó, separa e volta para o normal. E tchau. Tudo bem? E tchau. E já era. Então, moléculas apolares, a força intermolecular, como ela é feita? Primeiro tem que rolar uma aproximação. Essa aproximação criam-se dipolos. Dipolos o quê? Momentâneos. Por isso que a força de interação entre as moléculas é chamada de dipolo momentâneo. Ou dipolo induzido, porque eu as aproximei. É uma força forte? Não. Não. Porque qualquer agitação entre essas moléculas as separam. Beleza? Como é a interação entre as moléculas polares? Polares. Vamos ver? Então, vamos lá. Entre as moléculas polares. Tá. Vou pegar o exemplo aqui do HBr. Como é que é o HBr? HBr. Como é que é a questão das nuvens ao redor? Vou ter a nuvenzinha eletrônica do H e eu vou ter a nuvem zona do Br. Porque a maior parte do tempo essa ligação vai ficar com o bromo. Porque quem é mais eletronegativo? É o bromo. Efeito indutivo negativo aqui, efeito indutivo positivo. Eu tenho um lado negativo e um lado positivo na substância. Isso vai mostrar que somatório das forças da substância é diferente de zero, meu momento dipolar é diferente de zero, a substância, então, é polar. Gente, como vai ser a interação entre substâncias polares? Eu já sou um cara magnético. Imagina eu indo para uma festa. Opa! Eu vou promover uma atração com outra pessoa magnética. Então, olha. HBr. Efeito indutivo negativo. Efeito indutivo positivo. Vai interagir com outra substância. HBr. Só que o seguinte, o negativo de um vai interagir com o positivo do outro. O positivo do outro vai interagir com o negativo de um. Efeito indutivo positivo,
efeito indutivo negativo. Olha aqui a interação. Você concorda que essa substância, naturalmente, é uma substância polar que já tem um dipolo? E essa outra substância também já tem um outro dipolo? Então, meu amor, essa interação intermolecular é conhecida como interação dipolo dipolo. Que massa! Interação dipolo-dipolo. Tudo bem? Interação dipolo-dipolo. As moléculas polares fazem interação do tipo dipolo-dipolo, mas elas conseguem fazer um outro tipo de interação mais forte, como eu te mostrei do álcool com a água. O álcool com a água ia fazer interação chamada de ligação de hidrogênio. Como assim? Vamos lá? Essa aqui é um tipo de interação dipolo-dipolo mais forte do que o dipolo momentâneo. E o que a gente vai ver agora é mais forte do que o dipolo-dipolo. Vou fazer um resumo todo, de todas no final, para você ver. Vai ficar bonito. Vamos ver aqui a molécula de água, que também é uma molécula polar. Melhor ainda, eu não vou ver a molécula de água, não. Vamos ver aqui o NH3. NH3. N, H, H, H. Se você for ver, tem 1, 2, 3, 4 nuvens e 3 ligantes iguais. 4 nuvens e 3 ligantes iguais. Momento dipolar diferente de zero. Diferente de zero, substância é polar. Porque para ser apolar, momento igual a zero, o número de nuvens tem que ser igual ao número de ligantes iguais. E não é o que temos aqui. Vou pegar esse cara. Vamos dar uma olhada. Quem é mais eletronegativo? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Mais eletronegativo é esse aqui. Então, esse par eletrônico vai passar mais tempo com o nitrogênio. Efeito indutivo negativo. Positivo nos hidrogênios. Muito bom. Vou pegar esse cara. Vou interagir com um outro NH3. N, H, H, H. Mesma coisa. Também é polar. 4 nuvens, 4 ligantes. Momento dipolar diferente de zero. Efeito indutivo positivo. E aqui efeito indutivo negativo. O que a gente sabe? Se são polares, o meu positivo vai atrair o seu negativo. Então, está aqui a interação, a ligação intermolecular. Poxa, professor, mas é o dipolo de um com o dipolo de outro. É dipolo-dipolo. Mas, meu amor, vamos lá. Olha só o que eu te falei. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o últimozão lá da fila, hospital. Eletronegatividade. Tá. Eletronegatividade, tendência em receber elétrons. O cara vai receber elétrons. Massa demais da conta. Então, olha aqui para mim.
Quem são os 3 elementos com maior tendência em receber elétrons? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os 3 com maior tendência em receber elétrons. Quem é aquele que tem a menor tendência em receber elétrons? O hidrogênio. Gente, quando o positivo de uma das substâncias for o hidrogênio e o negativo da outra substância for flúor, oxigênio ou nitrogênio, você está na maior diferença de eletronegatividade entre as substâncias, entre os ligantes das substâncias. Maior diferença possível de eletronegatividade. Então, é o seguinte, é o cara que menos tem vontade de receber elétron, é o positivo da coisa, interagindo com um dos 3 mais eletronegativos da parada. Então, essa atração é muito forte. É mais forte de quando a gente estava vendo o HBr. Ó. HBr. É dipolo, porque é positivo e negativo, negativo e positivo. Legal. É polar com polar. Mas olha só, é o hidrogênio com bromo. Essa diferença de eletronegatividade aqui do hidrogênio com bromo, do hidrogênio de uma substância que vai ser o positivo com o bromo da outra, é muito menor do que o hidrogênio com flúor, do que o hidrogênio com oxigênio, do que o hidrogênio com nitrogênio. Então, simplesmente aqui é o dipolo de um com o dipolo de outro. Aqui não. Tudo bem, aqui tem dipolo. O positivo, o lado positivo, com o lado negativo. Concentração da nuvem eletrônica aqui e aqui baixa concentração de elétrons. Então, aqui tendência em ser positivo e aqui negativo. Então, o positivo de um interagindo com o negativo do outro. Só que é o seguinte, é um núcleo muito negativo interagindo com um núcleo positivo. A interação é mais forte do que um dipolo-dipolo. Quando o hidrogênio está ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio, essa interação é mais forte que essa, que é dipolo-dipolo. Essa interação é chamada de quê? De ligação de hidrogênio. E essa interação de hidrogênio é muito forte, galera. É muito forte. Então, para separar o NH3 do NH3, não é qualquer agitação que vai fazer. Para quebrar essa interação intermolecular, eu preciso de muita energia. É por isso que o álcool prefere interagir com a água. Porque a hidroxila de um vai interagir, o OH de um vai interagir com a molécula de água na ligação de hidrogênio. Então, é uma interação muito forte. Então, eu vou preferir interagir com a água do que interagir com a gasolina. Beleza? Eu vou interagir com a água forte. É por isso que eu tenho um comportamento especial todo para a água. Vamos dar uma olhada na molécula de água? Olha só. A molécula de água, ela também vai ter ligação de hidrogênio. Olha só. Água. Molécula de água, let it go, let it go. Perfeito. Geometria angular.
Oxigênio mais elétron negativo, efeito indutivo negativo, positivo, positivo. Eu vou colocar aqui outra molequinha de água. H, H. Efeito indutivo, positivo, positivo. Vou colocar aqui outra molécula de água. Parará, parará. Efeito indutivo, negativo, positivo, positivo. Vou colocar outra molécula de água. Efeito indutivo, positivo, positivo, negativo. O que acontece? Olha, positivo de um com negativo do outro. Negativo do outro com positivo de um. Positivo de um com negativo do outro. Negativo do outro com positivo de um. Gente, se eu for enchendo o quadro de moléculas de água, eu vou fazer um desenho tipo um cristalzinho de gelo. Você lembra o filme Let It Go? O filme Let It Go? Quantas horas? 35, ainda dá tempo. É o... Como é que é o nome? Frozen. Como é que começa o Frozen 1? Porque o 2 eu já não vi mais, não. O 1 começa com um flocozinho de gelo caindo e ele vai formando gelo, formando aquele cristal de gelo e ele vai solidificando. Cara, olha aqui o cristal de gelo, velho. Que tipo de interação eu tenho no cristal de gelo? Olha só. O positivo de um, quem é? O hidrogênio. A água, molécula polar. O hidrogênio. Quem é o negativo do outro? É o oxigênio. Quando o positivo de um é o hidrogênio e o negativo do outro é o oxigênio, que tipo de interação eu tenho? Ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é forte. E ela parece uma mola. Quando congela, essa mola vai esticar. Isso faz com que o volume da água no estado sólido aumente. É por isso que quando você congela a água aumenta o seu volume no estado sólido. Perfeito? E se aumenta o volume, diminui o quê? A densidade. Olha que bacana. Olha que bacana. Diminui a densidade. E aí o gelo flutua na água. Se o gelo não flutuasse na água, não teria conservação da vida nos oceanos. Então, o gelo congelou, não afoga, não afunda, flutua, servindo inclusive de isolante térmico. Por que o mosquitinho, quando para na água, consegue boiar? Porque é o seguinte, ó, tá aqui a água, várias molequinhas de água, ó. O que acontece com as molequinhas de água? Primeiro de tudo, eu tenho atração de uma com a outra aqui na lateral. Uma atrai outra. E outra, elas são atraídas com as moléculas aqui de baixo. Uma atrai outra. Uma atrai outra. E a atração aqui de baixo. Eu tenho uma rede. É como se eu tivesse aqui, pegando a superfície da água, olhando de cima. É como se eu tivesse uma rede. E o mosquitinho vem e pousa em cima dessa rede. E ele não tem peso para romper essa rede. Quer ver? Pega um pouco de talco e joga o talco em cima da água. Talco é carbonato de cálcio. Não é solúvel em água esse sal. Esse sal não é um sal solúvel em água. Se você jogar só um pouquinho de talco, não é um pote inteiro de talco, é polvilhar o talco em cima. Cara, o talco vai cair ali em cima e não vai ter peso, força suficiente para romper isso
não é solúvel e é sólido. A densidade é maior. A tendência seria o quê? Descer. Mas ele não vai descer, porque não vai romper o que a gente chama de tensão superficial da água. Ele não vai vencer a tensão superficial da água. Ele não vai vencer o que a gente chama de tensão superficial da água. Você já reparou que quando você põe um copo de água e vai enchendo, antes dele transbordar, ele faz uma bolha? Por que ele faz a bolha? Porque eu estou segurando aqui as moléculas, uma do lado da outra, ó. Uma do lado da outra. Só vai romper e vazar quando eu explodir essa tensão superficial. Eu conformo essa bolha aqui de água aqui, porque eu tenho aqui, ó, vai subindo a água, vai subindo a água. Então aqui está subindo a superfície do copo, vai subindo. Só vai romper e vazar quando eu quebrar essa malha da tensão superficial da água. Você já ouviu falar que se você pular de uma altitude muito grande e bater na água é a mesma coisa que bater no chão. Por que que isso acontece? Porque você chega numa velocidade tão grande e a sua área de contato vai ser grande que você não vai... Ação e reação, né, não, filho? Bateu forte, essa tensão superficial vai te empurrar forte. Você já era. Agora, se você cai alguma coisa antes, um bloco de pedra antes, e você cai exatamente onde aquele bloco de pedra caiu, a tensão superficial foi quebrada, você caiu na água, sem se estrumicar. Mas até isso acontecer, né? Vai saber. Eu queria te mostrar um vídeo sobre tensão superficial que eu separei aqui. Olha só, para você entender isso do mosquitinho melhor. Tá? E ficar com essa tensão superficial na cabeça e eu fazer o resumo e a gente partir para os exercícios. Tudo dá tempo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só tirar a propaganda e eu já coloco. Pronto, agora eu vou colocar. E eu vou explicando para vocês. Vamos lá? To us, water striders are almost magical. I mean... Olha aqui. Repara que o peso dele faz até a curvatura aqui, ó. Quando ele fala water strider, ele está falando do mosquito que pousa na água. Ele não vence ao quê? Tensão superficial da água. Ele faz até a curvatura na superfície da água, mas ele não vence a tensão superficial Come da água. on, they're literally walking on water. But come down to their level, and it's a bit more sinister. These delicate little bugs have figured out how to master the elements and to exploit those who can't. So how do water striders float where others sink? The answer is those crazy long legs.
Water is pretty sticky stuff. It likes to hold on to itself. It sticks together especially well right at the surface. If you're small, it can actually hold you up, as long as you don't break through that surface tension. It seems like the water strider's legs would just sink right in, but they don't. They make dimples on the surface. That's because their legs are covered in tiny hairs called microceti that repel water. The strider's entire body is covered in them. Those hairs trap a layer of air that keeps the water from sticking to its body. The water strider simply can't get wet. That's how they can sit on top of the water without breaking through. Plus, they're pretty light, and they spread out their weight with their front and back legs. They use their middle pair of legs to maneuver by pressing down and back against those dimples. Just like ele rowing usa a a boat. tensão superficial da água para se mover, ó. They can even catch some air. Most of their fellow insects aren't quite as graceful. Like this caddisfly, struggle as it may, it's stuck, half drowned. Exactly what the water strider has been waiting for. It probes for a weak spot and pierces through, spitting digestive enzymes in that dissolve its victim from the inside. Aí ele vai mostrar o bichinho comendo, velho. Não precisa. Mas vocês captaram a ideia de como ele não vence a barreira da tensão superficial? Conseguiram visualizar isso? Sim. De boa. Olha só a outra que eu quero mostrar para vocês, que eu vou deixar bem no ponto aqui para te mostrar. Tá aqui. Tá vendo aqui a moeda? Eu vou pingando água e eu vou formando essa gota, velho. Olha só que bacana. E só vai vazar depois que romper a tensão superficial, olha lá. Já era para ter vazado. E só tem isso porque tem ligação de quê? Só tem isso porque tem ligação de quê? Hidrogênio. Sacou? Se não tivesse ligação de hidrogênio, uma interação tão forte, não ia rolar isso. Tudo bem? Não ia rolar isso. Tá? Então, olha só, como é que a gente pode resumir as interações intermoleculares? Todas elas. Como é que a gente pode resumi-las? Olha. As ligações intermoleculares, essa aula de hoje é importantíssima, inclusive para quando a gente estiver na orgânica, vendo as propriedades das substâncias. Propriedades das substâncias orgânicas. Como a gente pode ver? Olha só. Substâncias. Primeiro a gente tem substâncias. Primeiro, a gente tem que classificar essas substâncias. A gente classifica as substâncias em apolares e polares. Para fazer isso, a gente tem que ver se aquela molécula vai ser polar ou apolar. Para isso, a correta geometria dela. Por isso, estudamos ligações e geometria.
Ok, chegamos na classificação de apolares e polares. As duas substâncias que eu quero interagir. Se as substâncias são apolares, quais são os tipos de interações intermoleculares? Interações intermoleculares. Cara, a gente viu que entre moléculas apolares, eu só tenho um tipo de interação, que é a dipolo induzido ou dipolo momentâneo. E entre as polares? Entre as polares eu tenho dois tipos. A dipolo e a ligação de hidrogênio. Conta para mim. Entre esses três tipos, qual é a mais forte? Que a gente viu que dá até tensão superficial, que faz da água uma molécula especial, onde que ela congela e aumenta de volume. Qual é a mais forte de todas? Ligação de hidrogênio. Então, se eu for observar, a mais fraca é aquela que é momentânea. A intermediária, que já é muito forte, é a dipolo-dipolo. A mais forte de toda entre moléculas é a ligação de hidrogênio. Então, gente, se eu for ver aqui em termos de força aumenta nesse sentido. E se a força da interação entre as moléculas aumenta, gente, vai aumentar também o quê? Nesse sentido, o ponto de fusão e ponto de ebulição da substância. Porque se a interação entre as moléculas do gás hidrogênio é fraca, o ponto de fusão e ebulição do gás hidrogênio é fraca. Se a ligação entre as moléculas de água é forte, o ponto de fusão e ebulição da água é forte. Olha só. A gente viu aqui a molécula de água. A interação entre a molécula entre esse hidrogênio e o oxigênio, ligação de hidrogênio. Quer ver uma molécula que se assemelha a molécula de água? É o H2S. É o ácido sulfídrico. É o que dá o cheiro de ovo podre quando o lixo se decompõe. O positivo aqui dela vai ser o hidrogênio, mas o negativo é o enxofre. Não é nem flúor, nem oxigênio, nem hidrogênio. Então, aqui é dipolo-dipolo. Cara, essa substância em temperatura ambiente, o H2S, o ácido sulfídrico, em temperatura ambiente, é o estado gasoso. Enquanto que a água, em temperatura ambiente, é líquida. Olha que bacana. E é um enxofre. Está na mesma família do oxigênio. H2O e H2S têm a mesma geometria. As duas são substâncias polares. Então, a única coisa que vai diferenciar para essa aqui aparecer no estado líquido e essa aqui no estado gasoso, em temperatura ambiente, é o quê? É a força intermolecular. A força intermolecular. Só isso. Olha que show de bola, gente.
Olha que show de bola. É só isso que vai fazer a diferença. A água é especial por isso. Tá? Porque em moléculas semelhantes a ela vai apresentar propriedades especiais de acordo com a sua interação intermolecular. Dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Por mim, sim. Show. Então, olha só. Isso aqui é a interação entre moléculas. Existem interações de substâncias iônicas e moléculas. Essas interações, inclusive, são mais fortes do que substâncias e moléculas. São as interações chamadas de íons, que são entre substâncias iônicas. Substâncias iônicas. Substâncias iônicas têm ligações iônicas. Substâncias iônicas têm ligações iônicas com moléculas polares. Então, existem interações íons dipolo. Essas interações íons dipolo, legal? São mais fortes ainda do que ligações de hidrogênio. Professor, me dá um exemplo? Dou. E te dou o exemplo já fazendo exercício. Vamos lá? Bora nessa? Já fazendo exercício? Vou até deixar o resumo atrás para você consultar. E bora nessa, vamos fazer alguns exercícios. Questão 86. Aqui. Olha essa questão que bonitinha. Vamos lá. 2 minutinhos para você aí. Vamos lá. Olha aqui. 2 minutinhos nada, eu vou fazer junto. As fraldas descartáveis. Peraí, deixa eu tirar aqui. As fraldas descartáveis contêm um polímero poliacrilato de sódio, que são mais eficientes na retenção de água do que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. A maior eficiência das fraldas descartáveis em relação à de pano se deve... Gente, vamos pensar um pouco? Vamos lá. Olha só. A água é uma substância o quê? H2O. Polar ou apolar? A água é uma substância polar. Legal? Então, tá aqui, polar. Ela vai interagir muito bem com partes polares. Repara que na fralda da celulose, de fibras de celulose, eu tenho pedaços polares. Como eu sei disso? Lembra da molécula de álcool? Toda a parte essa parte aqui, ó, da hidroxila, do OH, certo? Do OH, 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 são partes o quê? Polares. Por quê? Porque você tem um negativo no oxigênio e um positivo na hidroxila, no hidrogênio. São partes polares. Legal? Então, vai rolar uma interação. Que tipo de interação vai rolar entre essa parte hidroxila com a molécula de água? Então, é o positivo de um com a molécula de água. Molécula de água, angular, hidrogênio.
hidrogênio. Legal. Ó, positivo de um com negativo do outro. Quem é o positivo? É o hidrogênio. Quem é o negativo? É o oxigênio. Então, que tipo de interação eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui uma ligação de hidrogênio. A hidroxila com água, sempre, uma molécula que tem hidroxila, quando for interagir com a água, sempre, você não precisa nem de pensar, uma molécula orgânica que tiver hidroxila, sempre com a água vai fazer ligação de hidrogênio. É forte. Mas olha aqui, ó, poliacrilato de sódio. Eu tenho um pedaço aqui, ó, metal com ametal. Eu tenho um pedaço aqui iônico. Então, você tem uma parte aqui, iônica, uma parte aqui de íons. Um íon que vai interagir com a água. Com a água, que é uma substância polar, que apresenta dipolos. Então, é uma substância, uma interação íon com a água, que não é nem ligação de hidrogênio. Vai ter uma interação aqui, olha. Íon com a água que é polar. Íon dipolo. Pelo que eu te expliquei aqui agora, quem vai ser mais forte? A ligação, olha, entre as moléculas, ligação de hidrogênio é a interação mais forte. Mas se eu tenho uma parte iônica, ainda mais íon interagindo com uma parte dipolo, é uma interação mais forte. Então, a maior eficiência dessas fraldas descartáveis se deve a quê? Se deve a interações íon-dipolos mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Alguma dúvida nesse aqui? Alguma dúvida nesse aqui que eu acabei de te explicar? Resposta letra E. Tudo bem? Fala comigo que agora eu não estou tendo acesso ao chat, não. Eu estou compartilhando a tela, eu não vejo. Beleza. Então, vamos aqui. Vamos em outras questões para a gente poder encerrar isso. Três minutinhos para você, vamos.
Isso aqui é questão do ensino do Enem 2017. Partículas microscópicas existem na atmosfera, funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, da chuva. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação dos ácidos com bases de ácidos HX com base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio de acordo com a equação genérica. Beleza. A fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação. Gente, esses núcleos de condensação, você começa a perceber que esses núcleos de condensação vão ser o quê? Sais. Por quê? Ácido com base vai dar o quê? Um sal de amônio. Se é sal, beleza? É um composto o quê? É uma molécula, é um composto que vai ser classificado como molécula ou vai ser um composto iônico? Cara, um sal é formado de um cátion e de um ânion. Então, ele é iônico. Então, é um composto iônico. Então, é um íon interagindo com a água. Que interação eu vou ter aí? Para aglomeração, condensação do vapor de água. São dos núcleos, que são sais, com a água. Interação íon-dipolo. Beleza? Interação íon-dipolo. Alguma dúvida? Porque ele deu a deixa. Olha só. Ácidos com base. Ácido com base forma sal. Sal é o quê? Composto iônico. Esse composto iônico aglomera água. Iônico com água, que é polar, água com dipolar. Então, é íon dipolo. Morreu. Você pensa rápido. Beleza? Você pensa rápido. Porque o sal tem cátion e ânion. É íon, é um composto iônico, com a água, que é dipolo. Íon dipolo. Pensou? Próximo. Gasta tempo, não. Vamos lá. 2 minutos para você. Esse aqui é do Enem de 2015. Bora. Opa, mudei. Professor, essa daí é a letra A, não é? Uhum. Vamos lá. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após a sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios. E, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se em seus tecidos lipídicos e lá se acumulam. As características desses compostos responsáveis pelo processo descrito no texto. Baixa polaridade. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês. Minha tela mudou para o Google aí para vocês?
Mudou. Tá. Organoclorados. Vou só pegar aqui um desenho de um organoclorado. Qualquer um. Pode ser esse primeiro aqui. Tá vendo aqui? São anéis aromáticos. Anéis aromáticos são só carbono e hidrogênio. Aqui carbono, carbono. Basicamente, a estrutura dele é carbono e hidrogênio e tem alguns cloros. Esses cloros são átomos o quê? Eletronegativos, que vão fazer com que essa substância tenha um leve caráter positivo. Por quê? Porque eles vão puxar a nuvem eletrônica, o adensamento eletrônico, para eles. Todo esse adensamento eletrônico vai puxar para sentido deles. E ele vai ter um leve caráter polar. Se tem um leve caráter polar, e outra, isso aqui é tridimensional, tá? Porque este carboninho que está aqui é tetraédrico. Tudo bem? Não se confundam. Esse carbono que está aqui é tetraédrico. Tetraédrico com 3 ligantes iguais e um diferente. Porque vai ter aqui ainda, ó, saindo desse carbono que está aqui, que não precisa ser representado, um hidrogênio. Então, eu tenho 3 ligantes iguais e 4 nuvens nesse carbono. Não, esse carbono aqui não existe. Tem uma coisa para lá, peraí. Não tem hidrogênio, não. Tem carbono aqui para trás. Então, ele tem 3 ligantes iguais e esse aqui é outro carbono. Então, ele está fazendo 4 ligações. Então, o que acontece? Esse cara aqui vai ser polar. Então, eu vou ter esse carboninho aqui, essa característica polar, puxando as nuvens eletrônicas aqui também. Então, eu vou ter um leve caráter polar. E esse leve caráter polar, quando passa a água, quando a água passa, polar com polar, o que acontece? Atração. Polar com polar, atração. Então, olha, eu vou acabar carregando esses organoclorados junto com a água. Só que eu tenho uma parte apolar muito grande. Essa parte apolar vai fazer com que eu seja solúvel na parte lipídica do peixe. Que é o que está falando no texto. Que é o que está falando no texto. Certo? Olha só o texto. O texto está falando que são arrastados pela água. Por quê? Porque tem carbono, tem cloros que tornam a substância polar. Só que eu tenho muito carbono que eu posso se difundir no tecido lipídico, que é gordura. Gordura vai ser apolar e que acabam se acumulando. Mas essa característica pela baixa polaridade. Vamos lá. Pronto, acertamos. Vamos no próximo. Vamos lá, leia isso aqui. Vai nessa. Você vai na descrição da substância. E na ideia da geometria. Olha só, isso aqui é só você pensar na questão do carbono e nas suas formas. A forma das moléculas, como representada no papel, nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa.
enquanto moléculas contendo planares são inativos. Tá. Olha só. O carbono, ele apresenta 4 formas de ligação. Quando ele tem só ligações simples, ele tem uma geometria como essa aqui, só ligações simples, tetraédrica espacial. Quando ele apresenta dupla, ele vai ser trigonal plana. Quando ele apresenta 2 duplas, ou uma tripla, porque o carbono faz 4 ligações sempre, e ele pode fazer dessas formas. Ele vai ser geometria linear. Então, aqui, ó, 2 duplas ou uma tripla, geometria linear. Uma dupla ligação, geometria trigonal plana. A única vez que ele vai ter uma geometria espacialmente diferenciada, não sendo plana, é quando ele faz 4 ligações simples. Legal? Que é quando ele é tetraédrico. Meu querido, aqui esse carbono que está aqui, ó, já está fazendo uma dupla. Dupla é trigonal. A gente quer uma substância que só faça ligações o quê? Simples. Aqui é um anel de benzeno. O anel de benzeno é dupla simples, dupla simples. Como é um anel de benzeno? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. O anel de benzeno é uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla aqui. Legal? Repara, tem 3 duplas. Por que eu represento isso aqui? Porque existe a ressonância do anel de benzeno. Então, eu tenho, cara, vários carbonos. Todos os carbonos aqui apresentam dupla. Cara, a molécula é plana, velho. Esquece. Porque, ó, trigonal, plana. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, tenho duplas. Aqui eu tenho duplas. Aqui eu não tenho nada de dupla. Então, morreu. Então, morreu. Aqui eu não tenho dupla. Eu não tenho nenhum carbono com dupla. Aqui eu só tenho carbono fazendo ligações simples. Como eu sei? Porque na fórmula estrutural de linhas, esse carboninho aqui, ó, esse que eu estou pintando de vermelho, e esse aqui, esse aqui, inflexões extremidades são carbonos. Então, esse carbono tem 1, 2. Tudo que é hidrogênio e está ligado ao carbono não precisa ser representado. Lembra disso? Então, aqui tem mais um hidrogênio ligado a esse carbono. E aqui tem outro hidrogênio ligado a esse carbono. Acabou? E isso se repete ao longo desses outros. Então, a única substância que não tem carbonos fazendo duplas ou triplas, são todos carbonos fazendo 4 ligações simples, porque isso aqui vai se repetir aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui também e aqui também, é a letra A de amor. Tudo bem? Letra A de amor. Fechou? Letra A. Vamos para o próximo. E eu quero que você pense bem nesse aqui. Bora. Se eu te falo que eu sou hidrofóbico, eu estou te dizendo que eu tenho o quê? Medo da água. E se eu falo que eu sou hidrofílico, eu gosto da água. Então, é aquela história de igual dissolve em igual. Para dissolver na água, tem que ser o quê? Polar. Então, se eu gosto da água, eu sou polar. Então, eu sou hidrofílico. Agora, eu sou polar. Se eu sou apolar e não dissolvo na água, eu sou hidrofóbico. Atenção nesses termos que sempre caem. Bora lá, leia essa questão.
como a última de hoje. Do Enem de 2012. Bora! Repara que o meio aquoso aqui externo e o meio aquoso aqui interno, eu tenho a cabeça do fosfolipídio interagindo, ó. Então, eu tenho aqui a cabeça do fosfolipídio interagindo com o meio aquoso. Eu tenho a cabeça do fosfolipídio, interagindo com o meio aquoso. Eu sei que o meio aquoso é o quê? Polar. Então, a cabeça desse fosfolipídio também vai ter que ser o quê? Polar. Porque senão não vai interagir com a água. E o interior desse fosfolipídio? Essa parte interior, essa parte aqui, interior do fosfolipídio, que tem aqui as ramificações aqui, são cadeias de carbono, certo? Que não estão interagindo com a água, elas vão acabar interagindo entre si, se protegendo da água. Então, são partes o quê? Se não interagem com a água? Apolares. Então, se tem uma parte polar, tem uma parte que gosta da água, tem uma parte hidrofílica. E se tem uma parte apolar, tem uma parte hidrofóbica. Ou seja, o arranjo característico do fosfolipídio apresenta uma natureza tanto polar quanto apolar. Uma natureza que gosta da água e uma natureza que não gosta da água. Tem uma natureza hidrofílica e hidrofóbica, ou seja, uma natureza anfifílica, ou seja, possui uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza, meus amores. Então, olha só. Hoje a aula foi um pouco mais longa. Eu vou mandar para vocês nos grupos aonde que lá na plataforma você vai buscar os exercícios. Vocês vão fazer os exercícios disso e vão se preparar, porque a gente tem uma parte disso de orgânica bem pesada. E isso sempre cai. Está lá na nossa lista de temas recorrentes. Por isso que a aula de hoje durou. Quarta-feira teremos uma aula especial também, onde nós vamos falar de quê? Começar a falar de cálculo estequiométrico. Vamos começar a falar da parte dos conceitos do cálculo estequiométrico. Então, vamos participar, porque cálculo estequiométrico é o que mais cai nessa prova do Enem. Então, você não pode perder essa aula de
quarta, segunda e quarta. Porque perto do fechar desse mês, dezembro e janeiro, a gente vai para orgânica e fisicoquímica, temas recorrentes. Fechou? Então é com muita gratidão que eu me despeço de vocês hoje. É uma semana importante no estudo de vocês. Estudem com força, com foco, com determinação. Cabeça, determinação, vontade. Todo dia um pouquinho. Não desista. Todo dia um pouquinho, você vai conseguir evoluir e chegar aonde você tem que chegar. Muito obrigado por tudo. Sejam muito bem-vindos às nossas aulas. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai ter encontro com matemática e física. Legal? Quarta-feira, a gente vai ter química e redação. Quinta-feira, matemática e sexta, biologia. Manda essa programação todinha no nosso grupo geral, beleza? E manda no grupo do Gaudi também, para quem quiser, tá? Mas obrigação mesmo no grupo do Gaudi é o da química. Vejo vocês. Até uma próxima. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau. E dúvidas, querendo, manda no individual. Quem gostou, comenta, que é importante para a gente. Tchau. Obrigado. Professor, deixa eu falar com você rapidão. Deixa eu só parar de gravar.